Saudações a você do Jornal da Cidade Online, da TV do Cidade Online. É uma satisfação muito grande estarmos aprofundando essa parceria entre o Jornal da Cidade Online, sua TV e o Canal de Brasília. Nós somos um espaço preocupado, comprometido e voltado para a comunicação conservadora. E eu quero conversar um pouco com vocês, e, na medida do possível, o Conexão Brasília buscará ser um encontro com uma frequência bem assídua, porque nós temos muitas coisas a conversar. Hoje eu gostaria de falar sobre esse começo da campanha eleitoral, sobre esses primeiros momentos que nós estamos vivendo. Eu não sei como está aí na sua cidade. Aqui em Brasília nós não temos eleições municipais, ainda que a Câmara Legislativa do DF não passe de uma Câmara de Vereadores com péssima reputação e baixíssima qualidade da sua representação, o que é uma característica de outras câmaras de vereadores também. Mas, de tudo que eu vi até esse momento, entre muitas coisas positivas, eu quero falar sobre um aspecto que me preocupa do ponto de vista humano. Eu não sei até que ponto chega uma pessoa em sua jornada pela decadência. Eu não sei se, às vezes, as pessoas não possuem uma compreensão clara sobre os limites do ridículo. Eu não sei se, muitas vezes, as pessoas dominadas pelo ego, de repente, se tornam incapazes de manter senso crítico em relação ao que fazem. Vocês já devem ter assistido aquela apresentação bizarra da Joyce Hasselman com os Muppets. Eu, sinceramente, quando eu olhei aquilo, em primeiro lugar, eu pensei que fosse fake news. Sinceramente. Eu não gosto da Joyce, não aprovo seus métodos de fazer política, mas eu ainda pensava que ela fosse uma pessoa inteligente, razoável, capaz. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei matutando, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa pessoa? Que nível de insanidade, desvario, de tico e teco não se encontrando, o que aconteceu ali? Quis ser engraçada, foi ridícula, quis ser criativa, foi bizonha. E isso nos mostra o grande desafio que nós temos pela frente na formação do processo político. Foi uma das deputadas mais votadas. Construiu uma trajetória como jornalista ao longo dos anos e, de repente, virou deputada por causa da sua ligação com o Bolsonaro. Talvez ela fosse eleita se não fosse o Bolsonaro, mas a votação dela seria de chispar, tipo aquela do Rodrigo Maia. No entanto, ela se elegeu com uma votação estrondosa. E aí essa pessoa vai num processo continuado de decadência política. Eu aprendi ao longo da minha vivência política que o pior momento de um político é quando ele se dá conta de que ele é maior do que todos. Ou por insanidade, ou por egocentrismo, ou por uso de drogas, ou por deslumbre com a função de deputado, senador, governador, prefeito, vereador ou presidente de sindicato. É aquele momento em que a pessoa se depara com uma realidade que ela não conhecia, ela pode fazer tudo. E meu pai me ensinava que quem pode fazer tudo é bem provável que não faça nada de útil.
E eu fiquei olhando a propaganda. Num primeiro momento, eu não consegui assistir a propaganda toda. Num segundo momento, respirei fundo, certo? E fui olhar. Eu acredito que a biografia da Joyce não mereça uma situação tão vexatória, mas é o ego dela quem determina. Não sou eu quem vou aconselhar ninguém. E num segundo momento, sabe-se agora que, inclusive, ela não tinha autorização para o uso daquelas imagens. O que é pior ainda. Então, esse começo de campanha, para mim, fica como mais um alerta para nós, o quanto nós temos que ter cuidado na hora de escolher em quem vamos votar. E se nós temos eleições municipais em todo o país e pela primeira vez nós teremos candidatos assumidamente conservadores como pleiteantes a uma vaga no legislativo, vamos olhar bem. Vamos observar a sua história, o seu histórico. Vamos fazer com que eles assumam compromissos. Vamos ver como eles se portaram ao longo de sua vida, em sua vida empresarial, em sua vida profissional, porque nós temos uma oportunidade de melhorar a qualidade política. Eu acredito, mesmo quando eu vejo situações como essa da Joyce, ou como do candidato a prefeito de Porto Alegre, que assumiu no ar, que foi traído e que é o corno. Então eu fico me pensando que, para algumas pessoas, a política faz muito mal, porque a política, via de regra, dá uma exposição para essas pessoas e dota elas de um poder para o qual elas não possuem estrutura, nem para sustentar o seu processo de subida e nem para amenizar o seu processo de decadência, de tombo. Me parece que alguns, quando vão para a decadência, se sentem realmente satisfeitos, orgulhosos de literalmente chafurdarem na lama. Parece que sentem prazer em mostrar, olha, eu consigo ser mais ridícula, mais ridículo do que vocês estão pensando. E são pessoas que eu fico pensando, como conseguem se reinventar em termos de enfrentar o eleitorado e de enfrentar a si mesmo quando se olham diante do espelho. Fiquemos todos com a bênção de Deus. Um abraço a você que nos acompanha pela TV do Jornal da Cidade Online. Eu sou Alfredo Bessov, jornalista, sou do Canal de Brasília e quero muito fortalecer essa parceria, porque eu acredito que nós, conservadores, precisamos fortalecer todas as estruturas de comunicação. Nos vemos logo, logo em mais um Conexão Brasília com Alfredo Bessov. Um abraço.